A maioria está querendo aí dividir. Pronto, então a gente vai fazer em 2 aulas. Foi decidido aí 2 aulas. A gente faz hoje, depois a gente marcar outra aula, outro dia. Então vamos começar, né? Já são 3h04. Acho que quem ia assistir já chegou. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Meu nome é Kaelson. Sou enfermeiro, pós-graduado em urgência e emergência e pós-graduando em enfermagem do trabalho. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Saúde aqui do município, certo? Estou no setor de imunização, eu e outra pessoa. Somos responsáveis aqui por armazenar, distribuir e também a questão das metas de cobertura vacinal do nosso município. Então vamos lá, o Programa Nacional de Imunização, o PNI, né? Eu acredito que a maioria deve ter assistido aquela aula que eu postei, que é a introdução do PNI, então eu vou passar mais só superficial. Ok? Tá dando para ouvir? Vão sinalizando aí para poder... Isso. Então nós temos que o Programa Nacional de Imunização, né, o PNI, ele foi criado em 1973 e o principal papel dele, principalmente no SUS, né, é a eliminação, redução e erradicação de doenças por meio de vacinas e da vigilância. Deixa eu só ver aqui que tem uma aluna querendo saber como é que entra, não sei se é de outra turma. Pronto. Sim, pessoal, eu coloquei aqui para gravar, espero que dê certo. Aqui diz que está gravando, mas vamos lá. O PNI, né, se organiza aí toda a política nacional de vacinação da nossa população brasileira e a missão dele, né, é a erradicação, eliminação de doenças imunopreveníveis. Essas doenças são aquelas doenças que a gente consegue prevenir aí através da vacinação. Ela é considerada um dos principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil, e em especial pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas décadas. Entre elas temos aí a poliomielite. E tínhamos também no Brasil o sarampo, né? Mas infelizmente aí voltou os casos de sarampo. Os principais aliados no âmbito do SUS são as secretarias estaduais e municipais de saúde. Principalmente, né, como eu falei na outra aula, aqui os municípios, por conta que são neles que nós temos as salas de vacina, que são onde são aplicadas essas doses nos pacientes. Criado em 73, ele é responsável por normatizar a normatização técnica quanto ao uso dos imunobiológicos no âmbito do SUS. Então é o PNI que vai decidir quais vacinas irão pertencer ao programa, quais são as doenças que estão mais prevalentes no momento, e aí eles decidem entre si, nessa esfera, se vai ou não colocar uma vacina nova para a população. Nós também temos que decidir a introdução de imunobiológico e também define os imunobiológicos para situações especiais para os grupos de populações específicas. O que seria isso? Aqui nós temos que faz parte o CRI, que é o Centro de Imunos Especiais, né? Que é o Centro de Referência de Imunos Especiais, o CRI. Nele é onde a gente consegue adquirir as vacinas especiais em algumas situações. Pacientes que têm doenças oncológicas, renal crônico, que precisam tomar algum tipo de vacina especial, ou até mesmo crianças que têm reação a algum tipo de vacina na rotina, a gente solicita pelo CRI, que é o Centro de Imuno de Especiais. Centro de Imuno de Referência de Imunos Especiais. Aí o que são vacinas? Nós temos aí que as vacinas são substâncias
constituídas por agentes patogênicos, como vírus, bactérias, podem ser do tipo vivos ou mortos, e os seus derivados. Eles estimulam o sistema imune a produzir anticorpos, que são proteínas que atuam na defesa do organismo, os quais atuam contra os agentes patogênicos causadores da infecção. Como funciona? Nós temos aqui, ao inocular aqui a vacina a ser administrada no paciente, uma forma muito enfraquecida ou totalmente inativada do agente que causa a doença, ela é introduzida no organismo. Aí vai acontecer, as defesas do organismo entram em ação e combate e geram um anticorpo de memória. Então, após colocar a vacina no nosso corpo, o nosso organismo vai criar essa ação aqui, esses anticorpos de memória. E no futuro, se acontecer de você entrar em contato com esses vírus ou bactérias, aí o seu organismo já vai poder destruí-lo por conta dessa memória que foi criada por conta da vacina. Os benefícios das vacinas, né, são vários, aí nós temos, mas o principal aí que é blindar o organismo contra doenças que ameaçam a saúde em todas as idades. Nós temos aí diversas vacinas ofertadas pelo Programa Nacional de Imunização. Dentre elas, nós temos a BCG, a hepatite B, a poliomielite, que é a VIP, poliomielite VOP, rotavírus, penta, a pneumocócica 10 valente, a pneumo 23, a meningocócica C e a meningocócica ACWY, que foi implantada recentemente. Febre amarela, tríplice viral, tetraviral, hepatite A, DTP, DTP, DT, papilomavírus, desculpa, que é o HPV, varicela, influenza e DTPA. Tá passando os slides muito rápido. Eu vou disponibilizar os slides para vocês, para não precisar vocês estar copiando. Vocês vão copiando só o mais importante, pode ser? Vocês sabem diferenciar vacinação de imunização? Responda aí no chat, quem souber. Alguém sabe? A Valéria respondeu aí. A vacina é a técnica, né? A vacinação. Então, a vacinação seria a técnica de aspirar e aplicar no paciente, certo? A imunização é aquele processo que a gente viu anterior, que a vacina, ao entrar em contato com o organismo, vai criar os anticorpos para poder causar aí a proteção nesse paciente, certo? Deu para entender? Vacinação é a técnica de furar lá o paciente, aspirar e furar e colocar a vacina lá no paciente. A imunização é outro processo. Então nem sempre a vacinação vai imunizar, né? Vai depender aí de como é que tá as condições desse imunobiológico dessa vacina, se não está vencido, se foi feito na faixa etária errada, se foi feito na dosagem errada, então não vai causar aí uma imunização, vai só vacinar mesmo. Na sala de vacina, né, que é o nosso bem precioso. Nós temos aí que os equipamentos, eles devem ser distantes da fonte de calor e raios solares. Temos que afastar o refrigerador das paredes pelo menos 20 centímetros. Então a geladeira não pode estar colada perto da parede. Usar a tomada exclusiva para cada equipamento. A temperatura interna tem que ser preferencialmente de 2 a 8 graus positivos. Dá para entender essa questão aí dos graus, de 2 a 8 graus positivos. Dá para vocês ver o termômetro?
Se vocês observarem, eu volto já para o segundo quadro. Se vocês observarem no termômetro, aqui está 6,3, é a temperatura. Pronto, aqui está 5,3 agora. É a temperatura que está no momento, certo? Então, se vocês observarem, ela não tem um ponto negativo, ou seja, ela está na temperatura positiva. Se nós temos que é de 2 a 8 graus, então essa temperatura que consta aqui, 6,2, é uma temperatura positiva. Se tivesse o menos na frente, era negativo. Então, sempre que vocês pegaram um termômetro que tiver esse valor sem ser com o menos, então nós temos aí uma temperatura positiva. Então, se é de 2 a 8 graus, então essa 6,1 está uma temperatura boa, não é isso? Eu tenho a variação de 2 a 8 graus. Se está 6 graus, está entre eles. Então, a temperatura ok. Não é assim? Responda aí. O segundo quadro que falaram aí é em relação a afastar o refrigerador das paredes. É assim, quando vocês têm a geladeira lá na sala de vacina, vocês não devem deixar ela tão próxima à parede. Vocês pegam uma régua e faz a medição de 20 centímetros entre a parede. Tainá, respondo já. Então, entre a parede e a geladeira tem que ter esse intervalo de 20 centímetros. É só medir. É só não deixar a geladeira colada. Tem que ter esse intervalo aí de 20 centímetros para não estar colada da parede, para evitar aí o aumento da temperatura dentro da geladeira. Porque às vezes a parede fica no sol e fica quente. Se tiver menos de 2 graus, já fica negativo? Não, Tainá. Negativo é só abaixo de 0 graus. Se tiver até 1 grau, vai ficar positivo. 1, 2, 3 e vai subindo. De 0 para baixo, a gente considera aí negativo. Isso. Karen, é isso aí. Mais ou menos um palmo. Vai depender da mão, né? Tá ouvindo, Valéria? Valéria, não tá ouvindo? Se não tiver ouvindo, deixa eu escrever aqui para ela. Ah, tá. A questão dos graus. Quando é que a gente sabe que é negativo? Abaixo de 0. Se for acima de 0, nós temos aí positivo. Abaixo de 0 são graus negativos, certo? Em relação ao afastamento do refrigerador da parede, nós temos aí, como a colega falou, a Karen, mais ou menos um palmo, né? De 20 centímetros. Então tem que ter mais ou menos essa distância da parede para a geladeira. Então nós temos que verificar a temperatura no mínimo 2 vezes. Não significa que você vai fazer somente 2 vezes, mas tem que ser no mínimo 2 vezes. Deixa eu ver se eu acho aqui um papel para mostrar a vocês. Não tem aqui, depois eu mostro. Então nós temos que usar os equipamentos exclusivos para conservar imunobiológicos. Então nada de colocar insulina, teste rápido, água, banana, maçã dentro da geladeira da sala de vacina não, viu? Eu digo assim porque eu já cheguei a ver geladeira de sala de vacina com fruta e com água, por conta que a técnica ia trabalhar e levava e colocava na geladeira, né? Não pode.
Refrigerador duplex também não é o recomendado, aqueles que tem lá um freezer em cima e o embaixo. Nós não podemos utilizar esse refrigerador. Limpeza do refrigerador. Ela é feita a cada 15 dias, mas aí vai depender da camada de gelo. Se tiver maior de 0,5, aí você já tem que limpar, não tem que esperar os 15 dias. Mas se você vê que não está maior do que esse 0,5, então você pode esperar os 15 dias. E na falta de energia, na temperatura a partir de 7 graus, então se aqui no termômetro, o meu termômetro está marcando 6,9. Se subir mais um pouco, ele vai para 7. Então aí seria nesse caso aí. Quando chegar em 7, aí nós temos que passar todas as vacinas da geladeira para a caixa térmica, que é aquela caixa que eles colocam as vacinas. A limpeza da geladeira são os técnicos de enfermagem que faz. Vocês que têm que limpar, tirar todas as vacinas, colocar na caixa térmica com as bobinas. Para quem não sabe o que é bobinas ou gelox, isso aqui, ó. Então vocês tiram da geladeira, colocam nas caixas térmicas só as bobinas em uma caixa e na outra caixa térmica vocês preparam normal, como se fosse colocar as vacinas, e colocam as vacinas dentro para poder só então limpar a geladeira. Não, no termômetro não avisa quando é que nós devemos limpar a geladeira. Porém, em alguns casos, quando tem muito gelo, a temperatura ela chega a cair muito. Tipo, é de 2 a 8 graus. Acontece da geladeira ficar dando 1 grau, 0 grau. E às vezes vocês acham que é lá no para regular lá naquele manualzinho da geladeira. Porém, às vezes não é. É um congelador que está com muito gelo e que está causando aí esse resfriamento. Deu para entender, pessoal? Mais uma vez lembrando, limpeza da geladeira da sala de vacina, não é a geladeira da cozinha. A geladeira da sala de vacina é responsabilidade do técnico de enfermagem, fazer a limpeza e conservá-la limpa. Mais uma vez, a cada 15 dias vocês têm que fazer essa limpeza da geladeira, descongelar o congelador. Ou em alguns casos, antes de 15 dias, tem algumas geladeiras que a camada de gelo ultrapassa 0,5. Nesses casos, tem que limpar antes dos 15 dias. E se faltar energia? Aí, se faltar energia, né? Em algumas geladeiras, elas conseguem passar de 4 a 6 horas conservando essas vacinas, se você não abrir essa geladeira. E como é que eu sei se tá dentro da geladeira está frio ou não? Através do termômetro que fica fora da geladeira. Então, vocês vão observar, digamos que eu fui trabalhar. Fui lá, estou trabalhando na Vila Esperança. Daí eu cheguei lá pela manhã, 7 horas, e a geladeira e faltou energia na unidade. Então não vou me preocupar, faltou energia, agora eu vou correr e guardar as vacinas. Não. Eu posso anotar a temperatura que estava na hora que eu cheguei, tá beleza? Vamos esperar, vamos ver se essa energia vai voltar. Passou 1 hora, 2, 3, 4 horas e o termômetro continua na temperatura ideal, não chegou em 7 graus, tá 6,8, tá quase 7. Então aí eu posso esperar. Quando chegar em 7 graus, aí não, agora eu vou ter que tirar as vacinas da geladeira, colocar na caixa térmica e na caixa térmica ela consegue conservar mais um pouco de tempo, porém também tem que ser monitorado pelo termômetro. Não pode deixar ultrapassar aí os 8 graus, certo? Tá dando para entender? Pronto, tô entendendo, né? Vamos lá. E professor, e se não chegar energia? O que é que eu faço? Aí você tem que pegar as vacinas que estão na caixa térmica e destinar para a rede de frio, que é aqui no caso é onde eu trabalho.
Essas vacinas têm que se trazer para cá para a gente poder armazenar aqui na nossa geladeira, na nossa câmara refrigerada. Aí nós temos diversos termômetros, entre eles nós temos esses dois. Temos outro modelo também que é usado em algumas unidades aqui do município. Mas no momento que tem mais é esse branco aí, todo branco. Esse azulzinho é o que eu tenho aqui que eu mostrei a vocês. Ele é mais simples de usar por conta que ele só apresenta uma temperatura. Diferente do outro, que ele tem duas temperaturas. Uma interna da geladeira e a outra externa. Então nós temos sempre a temperatura menor. A temperatura menor que vai apresentar é a temperatura da geladeira porque está mais frio. A temperatura externa, deixa eu voltar aqui. A temperatura externa sempre vai ser a maior, é lógico isso aqui. Como resetar o termômetro? Isso aqui é uma dúvida de muitos colegas. Às vezes já se forma e tudo, mas não sabe como é que reseta o termômetro. E nem sabe que deve ser resetado o termômetro no mínimo 2 vezes, mas sempre eu oriento a resetar mais do que isso. No caso desse azulzinho aí, que é esse mesmo que eu tenho, a gente vai resetar como? Observem que a temperatura está 7.1, a do momento, que é a que está agora. Se eu clicar aqui nesse C/F, que é graus Celsius e Fahrenheit, eu vou mudar essa configuração de Celsius para Fahrenheit. Só que nós vamos usar só o grau Celsius. Daniele, resetar é quando você pega e apaga toda a memória do termômetro. É como se você fosse resetar seu celular. Ah, vou resetar aqui o celular, vou resetar, apaga tudo que você tem, como fosse formatar, certo? Deu para entender, Daniele? Então vamos lá, Karen. No meu termômetro ele consta a temperatura de 7.2. Tá aqui, ó. 7.2. Aqui é a temperatura de momento. É o que consta agora na minha geladeira, certo? Quando eu clico no botãozinho aqui embaixo, aí no slide também tem, ó, máxima e mínima, esse botãozinho aqui de baixo. Eu vou apertar nele e ele vai me mostrar a temperatura máxima. Se vocês observarem, ó, tá em 17.5. Isso aqui não é ideal. E se você clicar de novo, você clica uma vez, vai máxima. Quando você clica de novo, vai para a mínima. A mínima está 5.3. Deixa eu ver aqui. Estão mandando mensagem? Não. Então, o que significa? A de momento, beleza, tá 7.2, a temperatura tá ok, porque é de 2 a 8 graus. Só que quando eu clico na máxima, tá me dando aqui 17.5. É uma temperatura muito alta. Não pode existir essa temperatura em sala de vacina, certo? Tá alta sim, porque quando eu cheguei, eu tirei as bobinas para colocar aqui numa caixa térmica e deixei muito tempo aberto. Mas essa geladeira aqui desse termômetro não tem vacina dentro. É só as bobinas mesmo de gelo. Quando eu clico máximo 17.5, que não pode, tem que ser no máximo 8 a temperatura. E quando eu clico de novo para aparecer a temperatura mínima, ele consta aqui para mim 5.3, que também está ok, que é a mínima é 2, a máxima 8. E o ideal é 5 graus, que no caso aqui está dando 7.2, mas o ideal seria 5 graus. Vamos lá, resetar o termômetro. Momento 5.2, máxima 17.5, mínima 5.3. Quando eu clicar nesse botão de máxima e mínima, ele vai aparecer 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos significa que o termômetro foi resetado, certo? Ou seja, vai ficar todas as
todas as três temperaturas que aparecem aqui, máxima, mínima e de momento, vai ficar todas iguais. Observem, tá 7.2, eu vou resetar. Vou clicar, resetou. 7.2 de momento, máxima, 7.2 mínima e já aumentou um pouco, 8.9 de momento. Se eu resetar de novo, ó, 8.9, 8.9 e 8.9. Ficam todos três iguais quando eu reseto. Deu para entender? Pronto. Quando eu resetar, eu vou ter que anotar na folhazinha, porque tem uma folha que fica na sala de vacina para colocar a hora. No caso, vocês iam colocar às 15h30, que é o horário que está agora. E ia colocar os valores, máxima, mínima e a do momento. Deixa eu pegar aqui para vocês o papel para me mostrar como é. Aqui nós temos o mapa de controle diário de temperatura. Então esse papel aqui, ó, esse mapa é o que vocês vão anotar todas as informações. Município, coloca qual o PSF que vocês estão, o mês e o ano. Aqui vai ter o período da manhã, o período da tarde e as observações. Na manhã, um exemplo, hoje é dia 1º, então no dia 1º, aí você vai colocar aqui no período da manhã, né, a hora que você olhou, a temperatura de momento, a temperatura momento, mínima e máxima, e vai assinar que você fez a verificação dessa temperatura. Qualquer dúvida pode ir perguntando. Nas observações que tem aqui, nós vamos colocar quando, um exemplo, faltou energia. Aí você vai colocar, às tal hora faltou energia. Aí você, se a temperatura subiu, você vai colocar, tem o dia, né, que você já foi preencheu, e a observação, que a temperatura chegou a tantos graus naquele dia. Para poder a gente ter o controle desses imunobiológicos. Se acontecer um dia de alguma criança tomar alguma vacina e tiver algum tipo de reação, a médica, que é a do estado, ela vai pedir como é que estava a qualidade desses imunobiológicos. Então é através daqui que a gente vai saber se estava na temperatura ideal ou não. E também quando falta energia, a gente vai saber se já estava acontecendo, essa geladeira está com problema, porque a temperatura não estava constando o ideal. Nesse termômetro aqui, ele já tem o nomezinho reset, então esse aqui é mais fácil para resetar. Clicou aqui em cima, ele vai deixar as três temperaturas, momento, máxima e mínima, todas iguais. Como é que eu vou saber a máxima e a mínima de momento? Clicando nesse botão aqui, ó, máximo e mínimo. Você vai clicar, vai aparecer o nomezinho aqui em cima, max. Quando você clicar de novo, aparece min. E quando você clicar de novo, vai ficar sem nada, que é o de momento. Nós temos aí que a organização dos imunobiológicos no refrigerador, no caso de uso doméstico, ainda utilizado em algumas salas de vacina, que não é o ideal, mas infelizmente a maioria dos municípios ainda utilizam essas geladeiras de uso doméstico, que é aquelas que vocês, quando vão lá no PSF, se deparam com ela. Nós temos que vacinas virais e vacinas bacterianas. Vocês observem nas geladeiras que geralmente elas vêm com essas três prateleiras aqui. Então nós temos essas três partes e que na primeira parte nós não devemos utilizá-la para colocar as vacinas. Por quê, professor? Porque vocês correm o risco de congelar essas vacinas devido a estar próximo ao congelador. Tá dando para entender?
Então, eu sugiro a vocês, quando trabalharem, se a geladeira de vocês tiverem essas três partes, vocês sempre retirem a primeira para não confundir e nem permitir que outras pessoas utilizem para colocar as vacinas. Então, tira logo a primeira, deixa só as duas, a do meio e a última. No caso que vai ser que era a segunda, que agora vai ser a primeira, né? Quando a gente retirar a primeira, nós vamos colocar as vacinas virais. Quais vacinas são essas? Tríplice viral, tetraviral, febre amarela, a VIP, a VOP, varicela, hepatite A, hepatite B, o HPV, influenza e a antirrábica, que é a raiva. Então nós temos aí, por que essas aqui ficam em cima? Porque geralmente todas essas aqui, a maioria dessas elas podem ser congeladas. Então pode acontecer de sofrer uma temperatura mais negativa e aí elas ainda vão poder ser utilizadas. Lembrando que se elas congelar mesmo, virar pedrazinha, tiver cristais de gelo, a gente não pode utilizar. Mas elas conseguem suportar uma temperatura mais fria, diferente das bacterianas. Então nós temos aqui na última parte aí nós vamos colocar as vacinas bacterianas, como o BCG, a difteria e tétano, que é a DT, pneumocócica 23, meningo C e os diluentes das vacinas, que no caso diluente de tríplice viral, diluente de BCG, de varicela, vai depender aí como é que vai vir esse frasco. Então vamos dar início aqui às vacinas, né? Começando pela BCG. Então nós temos que a BCG ela é composta pelo bacilo, né? Esse bacilo aqui desse nome aqui, bem bonzinho de falar, que vai dar origem ao nome da BCG. Então é obtido pela atenuação, ou seja, enfraquecimento de uma das bactérias que causam a tuberculose. Completam a sua composição o glutamato de sódio e a solução fisiológica, que é aquele soro lá comum que a gente conhece, o soro fisiológico. Ela é obtida a partir da bactéria viva atenuada, né, que é daquele bacilo de Calmette-Guerin. Ele é apresentado sobre a forma liofinizada. O que seria a forma liofinizada? Seria a vacina que possui o pó, um pozinho, e também tem um diluente. Nós temos que ele é uma ampola de multidose, acompanhada de uma ampola de diluente para a vacina. Então nós temos que o liófilo, que é o pozinho, ó, que é a BCG. Então nós temos um pozinho aqui dentro e temos a ampola do diluente da BCG. Sempre importante vocês observarem o diluente, se vocês estão realmente pegando o diluente correto. Diluente e o liófilo, que é o pozinho que tem aqui dentro. Lê o frasco bem direitinho, tem o nome aqui, vacina BCG, de 10 doses, e aqui tem diluente para vacina BCG. No caso, esse aqui que eu mostrei a vocês é do laboratório da FAP, é esse mesmo que está na imagem que eu coloquei no slide. Então nós temos que a BCG, a indicação dela, né? Ela é indicada para prevenir as formas graves de tuberculose, né? A miliar e a meníngea. Tuberculose aí, doença respiratória, né? Que causa aí febre, dores musculares também, dependendo do caso. Nós temos aí que é contraindicado em algumas situações gerais e a partir de 5 anos a portadores de HIV, mesmo que eles não sintam nada, sejam assintomáticos, sem sinais de imunodeficiência. Situações de adiamento. Deve ser adiado quando a criança apresentar peso inferior a 2 kg. Então, se a criança nasceu hoje, ela não pesa mais de 2 kg, então nós não podemos fazer aí a BCG devido à escassez do tecido cutâneo. E quando também o paciente apresentar lesões graves
na pele, nós também devemos adiar, deixar melhorar aí para poder fazer a aplicação dessa vacina. Nós temos o volume da dose e via de administração. Desse laboratório da FAP que eu mostrei, ele é realizado em 0,1 ml via intradérmica. Vocês já aprenderam essa parte, né? Intramuscular, intradérmica, subcutânea. Responde aí, por favor. Ninguém sabe qual é a via intradérmica? A intradérmica seria a via que a gente faz na nossa lesãozinha de BCG, ela é intradérmica, certo? É só aqui nessa partezinha da pele, bem superficial. Subcutânea já é quando a gente pega esse tecido gorduroso, tecido mole. E intramuscular quando a gente pega aí o músculo. Eu vou mostrar para vocês depois as seringas que a gente utiliza. Aí fica mais fácil de eu explicar para vocês. Posso colocar também uma imagem depois para vocês verem aí a diferença intradérmica, intramuscular, subcutânea. Então, desse laboratório da FAP, que é esse que eu mostrei a vocês, o frasco, ele é feito aí em 0,1 ml, 0,1 ml via intradérmica, que é essa bem superficial. Já se for do laboratório da Índia, ela é feita em 0,05, ou seja, a dosagem é menor do que desse outro laboratório para crianças menores de 1 ano. Acima de 1 ano, a gente vai usar a mesma dosagem do laboratório da FAP, que é 0,1 ml intradérmico. É realizado em dose única, via intradérmica, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na maternidade. Então, assim que o bebê nasce, o interessante é que seja feita no mesmo dia aí. Melhorou, Elma? Todos estão me ouvindo? Qualquer coisa, o Elma tem que sair e entrar de novo para ver se melhorou. Então vamos lá. O interessante é que essa vacina seja aplicada preferencialmente nas primeiras 12 horas, né? Após o nascimento. O volume aí vai depender do laboratório. Tá ouvindo, Elma? Pronto. Então, Elma, ela é feita via intradérmica, né? Os demais colegas. Preferencialmente nas primeiras 12 horas. O interessante é que seja feito assim que o bebê nasce, mas aí preferencialmente nas primeiras 12 horas. Crianças acima de 2 quilos e na rotina deve ser administrada em crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Aqui é o na rotina, que é o calendário nacional preconiza. O volume de cada dose corresponde a 0,1 ou 0,05 dependendo do laboratório. Anotem aí no caderno de vocês se quiserem, que é importante. Laboratório da Índia, em crianças menores de 1 ano, a gente faz 0,05, que é menos do que 0,1. Já para crianças acima de 1 ano desse laboratório da Índia, é 0,1 ml. Se for do laboratório da FAP, que é outro laboratório, é 0,1 ml independente da idade. Então vamos lá novamente. Laboratório da Índia, nós temos que em crianças menores de 1 ano, nós fazemos 0,05. Em menores de 1 ano. Se for acima de 1 ano, é 0,1 ml.
Novamente, coloquem aí. No caso do laboratório da Índia, em crianças menores de 1 ano, deve-se aplicar a dose de 0,05. Para crianças acima de 1 ano, 0,1 ml. No caso do laboratório FAP, esse laboratório aqui, ó, que vocês estão vendo, FAP, é 0,1 ml intradérmica. Tá aí no slide, vocês vão ver. Então vamos lá. Devemos adiar a vacina, né? Quando a criança tiver o peso menor de que 2 kg. A gente espera aí ele aumentar o peso para poder fazer a BCG. Nós temos que antes de 2019, porque a atualização foi em 2019, as crianças vacinadas com a vacina BCG que não apresentassem cicatriz vacinal depois de 6 meses que tinham tomado a vacina, eles deveriam tomar novamente aquela outra dose, certo? Só que com a mudança que teve, agora nós não revacinamos. Uma vez que você fizer a vacina BCG, independente se apareceu a cicatriz ou não, nós não fazemos a revacinação. Nós já consideramos esse bebê vacinado. Então é importante vocês saberem isso aí, porque é uma mudança que houve. Aí a norma, né, que vai falar a respeito disso aí, que é a de 2019, que é a atualização das recomendações sobre revacinação do BCG. Então, crianças vacinadas com a vacina BCG que não apresenta cicatriz vacinal, depois de 6 meses era feita outra dose. Só que devido à atualização que aconteceu em 2019, que permanece em 2020, crianças vacinadas nessa faixa etária que não apresentarem a cicatriz não necessita ser revacinada. Nós temos que a vacina do BCG ela é contraindicada para gestantes e pessoas imunodeprimidas, em pessoas hospitalizadas com comprometimento do estado geral e vacinação. A vacinação deve ser adiada até a resolução do quadro clínico. Então, pacientes que estão internados em casos graves, a gente espera ele melhorar para poder fazer a vacinação. A BCG nos contactantes de hanseníase, o que seria? Um exemplo, eu moro na minha casa e moro com meus pais. Então, meu pai tem hanseníase. Então, a partir daí, eu me considero um contactante de hanseníase. Por conta que meu pai tem hanseníase, então eu sou um contactante. Se for um contactante menor de 1 ano, que ele não foi vacinado, ele deve tomar uma dose. Se ele é menor de 1 ano e é vacinado com cicatriz, ele tem uma cicatriz no braço, então eu não vou precisar fazer nenhuma, certo? Tá dando para entender, pessoal? Falando aí no chat para mim poder. Então vamos lá. Vacinados sem cicatriz. Se ele foi vacinado, tem lá no cartão de vacina dele que ele tomou a BCG, só que ele não tem a cicatriz por conta de ser uma criança ou um adulto que entra em contato com pacientes de hanseníase, nós temos aí que fazer uma dose.
Então, no caso, ele ia ficar com 2 doses. Só que só com uma cicatriz, né? Porque a outra cicatriz dele não existe nesse caso. Aí nós temos que ver aí que o intervalo tem que ser de 6 meses após a última dose. Como assim? Digamos que o bebê nasceu hoje, então ele tomou a BCG hoje. Só que daqui a 6 meses, daqui a 7 meses, vamos falar assim que fica mais fácil de vocês entenderem. Daqui a 7 meses, ele entrou em contato com um paciente de hanseníase, por conta que era dentro da casa dele. Por ele ter tomado a BCG há 7 meses atrás, e ele não ter a cicatriz, porque não ficou a cicatriz, ele necessita tomar outra dose. Então, como ele já tem 7 meses, ele vai poder tomar, porque o intervalo mínimo aí é de 6 meses. Se ele tivesse 5 meses, ele não ia poder tomar a outra dose de BCG ainda. Vamos ver aqui, tem um colega falando. Está com 11 meses e agora aqui tá como se tivesse estourado agora. Com o carocinho é normal, viu? A gente vai ver lá na frente isso aqui também. Em maiores de 1 ano, se não tem cicatriz, a gente vai fazer uma dose. Se é maior de 1 ano e vacinados, vacinados com uma dose, a gente vai fazer outra dose. E se é maior de 1 ano, vacinados, ele tem 2 doses, não faz. Então vamos lá. Eu tenho maior de 1 ano, é uma criança que tem 1 ano e 2 meses. Ele não tem nenhuma cicatriz, ele vai precisar tomar outra dose de BCG, por conta que ele vai ter que ter 2. Se ele já tinha uma, certo? Ele é maior de 1 ano, ele tem uma, vacinado com uma dose, ele vai tomar outra dose, mesmo já tendo uma. E ele já tem 2 doses, já tem 1 ano e já tomou 2, ele não vai precisar tomar mais nenhuma. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Pronto. Todos entenderam. Então, para resumir, né, contactante de hanseníase, aí o ideal são 2 doses da vacina BCG. Pode ter 2 marquinhas ou não, vai depender do caso, se a primeira que foi feita ou a segunda vai aparecer ou não a marquinha. O importante é que tenha 2 doses. BCG em indivíduos expostos ao HIV. Menores de 5 anos ainda não vacinados, se eles não estiverem sentindo nada, sem nenhum sintoma, eles poderão receber a vacina da BCG. Então, menores de 5 anos, se ele tiver 4 anos e 11 meses, ele pode receber se ele não estiver sentindo nada. Mas se ele for mais de 5 anos, mesmo que não sinta nada, a gente não deve vacinar essa criança. A vacina é contraindicada para gestantes, né? Principalmente por conta que ela é de bacteriana, mas é viva. Em pessoas hospitalizadas, o comprometimento de estado geral, a vacinação deve ser adiada. Isso aqui a gente já viu. O armazenamento aí deve ser de 2 a 8 graus, que é o ideal, que vocês também já viram, certo? E depois que você abrir esse frasco de BCG, ela só vai valer 6 horas. Então aqui nós temos 10 doses. A partir do momento que eu abro ela, eu já conto como validade de 6 horas. É diferente de algumas outras vacinas que têm validade de 30 dias, 28 dias. Importante vocês anotarem a data e a hora que foi aberto o frasco, porque às vezes você muda de plantão e o colega que entra não vai saber que horas foi aberto. Então a gente tem que sempre anotar o horário e a data que foi aberto o frasco e fixar nessa ampola. Aqui nós temos, depois que faz a BCG, né, que faz a administração da dose, a lesão vacinal evolui da seguinte forma. Na hora que você fizer a vacina, imediatamente acontece a formulação, uma formação da pápula, que é um aspecto esbranquiçado e poroso, tipo casca de laranja. Então vai criar aquela bolinha bem superficial, mas é uma bolinha assim, uma pápula. Ela é bem nítida e delimitada, vai ser uma bolinha bem feitinha, dependendo aí de quem fizer, né?
a técnica. De 3 a 4 semanas vai aparecer um nódulo, que é um caroço, né? Ele vai virar um carocinho. Depois de 4 a 5 semanas vai criar uma pústula, com a presença aí, um ferimento com pus. Depois nós temos que evolui para uma úlcera, que é uma ferida mesmo. E a ferida ela é aberta de 4 a 10 milímetros de diâmetro. E aí de 6 a 12 semanas a formação da crosta, que é a ferida com casca em processo de cicatrização. Depois daí a gente vai ter aí a cicatriz, vai ficar só a marquinha. Aqui é o exemplo, a gente tem aqui quando a gente faz a vacinação, depois aqui estão todos os processos, até criar a úlcera, até criar aqui no finalzinho a casquinha que vai cair e ficar a cicatriz. Aí aqui são a vacina da FAP, que eu já mostrei a vocês, e essa daqui é a da Índia, que a gente não tem aqui hoje, mas sempre a gente recebe também do estado essa vacina aqui, que é aquela dose de 0,05 em menores de 1 ano. Importante ressaltar, pessoal, aqui para vocês, que se forem vocês ou não que fizerem a BCG, orientar os pais a não colocar nada em cima, porque às vezes eles querem colocar algum tipo de, sei lá, frutos, como eu já ouvi falar, coloca tomate, coloca fumo, não sei o que vai melhorar. Não, isso aqui é um processo natural que tem que acontecer. Tem que passar todos esses processos aí até formar a cicatriz. Então nada de colocar nenhum tipo de material em cima, a não ser que aconteça algum processo infeccioso muito grande, aí o médico prescreva alguma medicação, alguma pomada, um tópico, senão a gente não coloca nada. Pessoal, já está com 50 minutos de aula, é isso? Acho que começamos 3h55. Tá cansado já, né, vocês? Vocês querem continuar? A gente pode falar sobre a hepatite B e aí depois a gente continua as outras vacinas. Ou quer que continue? Quem quiser que eu pare agora pode falar aí. Acha melhor parar? Pode falar, não tem problema. Ou prefere que eu fale mais de umas 2 vacinas, a hepatite e a próxima? Certo, a Welma já tinha falado que vai precisar sair. Aline, Valéria. Deixa eu só ver quantos slides da hepatite. Ó, da hepatite só são 4 slides. Então a gente fala da hepatite e da vacina penta. Pode ser? Pronto, vamos lá. Porque eu também minha garganta já não aguenta mais, que eu esqueci de pegar água. A vacina contra a hepatite B. Nós temos aí que ela é realizada ao nascer, né? Até os 30 dias a gente pode fazer essa vacina aí. Ela está presente na vacina pentavalente, né? Em 3 doses dentro da vacina pentavalente. Deixa eu pegar aqui a vacina da hepatite. No caso, hoje nós temos a vacina do laboratório da LG, que é essa vacina aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mudar aqui. Essa é a vacina que nós temos hoje da hepatite B. Só que nós também temos do laboratório da Índia. Esse caso é o frasco da LG. Nós temos aí que, a depender do laboratório, nós vamos usar uma dose de 0,5, ou seja, meio ml, ou de 1 ml. Ela é feita em uso intramuscular, ou seja, aqui no músculo, né? Faz aqui no braço, que vocês geralmente já devem ter tomado aí.
principalmente por serem aí acadêmicos aí do curso de enfermagem, né? Tem que estar com as vacinas em dias. Então, as vacinas contra a hepatite B do laboratório da LG apresentam diferenças em relação ao volume da dose, a faixa etária, conforme a descrição a seguir. Em crianças, né, em uso pediátrico, recém-nascidos, lactentes e crianças de até 15 anos, a gente faz 0,5 ml. Então, nós temos aí que menores de 15 anos, ou seja, o bebê nasceu hoje, e até menor de 15 anos, nós vamos fazer só meia ml dessa vacina, no caso desse laboratório, certo? E a dose adulta é a partir de 16 anos, a gente já vai fazer o dobro, que é 1 ml. Deu pra entender aí? Vocês têm que saber isso aqui por conta que a gente sempre recebe hepatite B, desculpa. Sempre recebe do laboratório da Índia e recebe da LG. Tem mês que vem uma, tem mês que vem outra. Então a gente tem que saber a partir de qual idade eu vou usar as ml correta. Laboratório, vou repetir. Laboratório da LG, que é essa vacina que eu mostrei aqui a vocês, ó, esse frasco. Esse frasco aqui, ó, não vamos aprender por cores, mas ele sempre vem com essa tampinha azul da LG. Então esse aqui, nós temos que ele vai ser feito em menores de 15 anos, meia ml, certo? E acima de 15 anos, 1 ml. Já para o laboratório da Índia, nós vamos fazer também meia ml, só que até os 19 anos. Acima de 19 anos, nós temos que é feita 1 ml. Essa é a diferença. Que no caso é essa vacina aqui, ó. Esse frasco aqui. Acima de 19 anos é 1 ml. Já esse aqui é acima de 16 anos. Essa é a diferença. Então nós temos aí que em crianças maior de um mês, né, ela é feita em maior de um mês, a menores de 7 anos. Ela é encontrada aqui dentro da vacina pentavalente. 3 doses dessa vacina da BCG encontrada dentro da pentavalente, que é essa vacina aqui. Então aqui dentro desse frasquinho nós temos a vacina também da hepatite B. Então o bebê vai tomar ao nascer, nasceu hoje, ele já vai tomar hepatite B, que é esse frasco que eu mostrei a vocês, na dose de 0,5 ml. Quando ele tiver 2 meses, ele vai tomar... Não estão vendo? Quem não estiver vendo, sai e entra de novo, porque às vezes acontece alguma interferência. Nasceu, o bebê nasceu, vai tomar 0,5 ml de hepatite B. Os outros estão me vendo? Daniele, tenta novamente. Então vamos lá, mais uma vez. Laboratório da LG, a gente vai fazer 0,5 ml, que é meia ml. Faz essa meia ml em crianças que nasceu, certo? Nasceu hoje, a gente faz. Quando ela tiver 2 meses, aí ela vai tomar a pentavalente, que essa vacina hepatite B tem aqui dentro dessa vacina também, certo? Então nós temos aí que essas crianças aí menores de 7 anos, elas devem tomar o esquema aí das 3 doses de hepatite B dentro da pentavalente, certo? Se acontecer dessa criança não ter tomado a pentavalente, ou seja, ela também não tomou a hepatite B, então quando ela tiver maior de 7 anos, a gente vai ter que fazer 3 doses de hepatite B, certo? Qual é o esquema da hepatite B? 0, 1 e 6. O que é que significa, professor? Você faz uma dose hoje, que é o 0. O 1 é um mês depois da primeira dose. Então nós estamos em junho. Junho,
julho é a segunda dose que ela vai tomar. E 6 meses depois que ela tomou a primeira dose, né, que é a dose 0, ela vai tomar a terceira dose. Então vai ser o quê? 0, 1 e 6. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então em novembro ela vai tomar a terceira dose. Tá dando para entender? Tá dando para entender, pessoal? Então nós temos aí o esquema 0, 1 e 6. Gestantes em qualquer faixa etária, ela deve ter no seu cartão 3 doses da hepatite B, seja ela separada ou seja ela na pentavalente. Então vocês têm que pegar o cartão dessa gestante, porque geralmente as pessoas ainda têm o cartão de criança. Para evitar de vocês fazerem 3 doses na gestante desnecessário, vocês sempre vão pedir o cartão de criança. Se ela constar Se ela constar no cartão de criança 3 doses da vacina pentavalente ou da vacina tetravalente, porque antes de ser pentavalente, nós tínhamos a tetra, né? Só que a gente vai observar só se for pentavalente. Se for tetravalente, a gente desconsidera. Então lá, vamos repetir mais uma vez. A vacina hepatite B, a gestante tem que ter 3 doses. Se tiver no cartão dela comprovando que ela tomou 3 doses da pentavalente, ela está imunizada. Se ela não tiver no cartão de vacina dela essas 3 doses de pentavalente, ela vai precisar tomar 3 doses de hepatite B separada. Valéria, se você tomou só uma, você tem que terminar os esquemas. O esquema são 3 doses. Então você está devendo aí 2 doses para poder ficar imunizada. Se não tomar a terceira dose, não imuniza, viu? Tem que ser 3 doses. Então a gestante ela pode tomar em qualquer faixa etária. Porque quando vocês chegarem lá nos estágios ou estiverem trabalhando, vocês vão ficar com medo. Vixe, a gestante só tem, sei lá, 4 semanas, 8 semanas. Eu vou poder fazer essa vacina? No caso da hepatite B, vocês podem fazer independente da semana. Se ela está com 15, 20, 30, 40 semanas, a gente vai fazer a hepatite B, certo? Valéria está gestante? Pronto, por conta que nós temos os intervalos, né, Valéria? Tem que ser aí o intervalo de 30 dias, no mínimo, para poder fazer a outra dose. A gente não pode fazer as 3 doses de uma vez. Talvez ela iniciou aí já tarde, né, pré-natal, ou esqueceu de tomar as vacinas. Então vamos lá. Os grupos vulneráveis, independente da idade, é bom vocês saberem isso também. A hepatite B, ela está disponível no SUS para qualquer idade. Independente se é idoso, criança, adolescente, todos têm direito de tomar, certo? 3 doses, sempre lembrando. Outra coisa, pessoal, não existe reforço de hepatite B, pelo amor de Deus, porque eu já peguei muita caderneta. A pessoa tinha 3 doses e tomou mais uma de reforço, porque achava que a cada 10 anos tem que tomar uma. Então não tem, viu? Só são 3 doses para a vida toda. O esquema, mais uma vez, para fixar, eu tomo hoje, daqui a um mês toma a segunda dose, daqui a 5 meses que tomou a segunda dose, toma a terceira dose, ou depois de 6 meses que tomou a primeira. O esquema é 0, 1 e 6. Sempre vocês vão fazer as continhas aí, pode usar os dedos aí que fica mais fácil. Toma hoje junho, aí vai tomar outra em julho, aí agosto, setembro, outubro, quando for em novembro vai tomar a terceira dose. Ficou claro aqui ou preciso explicar mais? Coloquem aí no chat quantas doses eu preciso para estar imunizado com a hepatite B. Isso, 3 doses. E qual é o intervalo que a gente tem que dar nessas doses? Como é que a gente vai aprazar? O que seria o aprazamento? Seria você pegar, muito bem,
Tainá, né? Muito bem, 016. Isso. Muito bem, então vamos lá. Vocês estão afiados. Vacina contra a hepatite B, né, em recém-nascidos de mães portadoras da hepatite B. Então, se a mãe tem hepatite B, ela além de ser administrada a imunoglobulina, preferencialmente nas 12 horas até 7 dias de vida. A gente vai fazer a vacina e a imunoglobulina. E em grupos de risco, renais crônicos, os hemofílicos, entre outros, necessitam de uma dose em dobro. Então isso aqui também vocês têm que saber. O paciente chegou lá na unidade e disse que quer tomar hepatite B porque o médico pediu, que ele é doente crônico, renal crônico, tem algum problema lá que o médico solicitou hepatite B. Então vocês têm que saber que esse paciente vai receber uma dose em dobro. Como assim? Digamos que ele tem 20 anos, ele tem 20 anos, certo? Essa vacina aqui, hepatite B desse laboratório, tem que ser feito 1 ml, no caso acima de 16 anos, né? Então, como é em dobro, eu vou ter que fazer 2 ml. Então, o normal era que ele tomasse 1 ml. Então, como ele é renal crônico, ele vai tomar 2 doses no mesmo dia. 1 ml em um braço e 1 ml no outro braço, se achar melhor. Eu prefiro fazer assim, 2 furadas, embora vai gastar outra seringa, porque eu acho que fica muito dolorido quando faz 2 ml. Mas não é contraindicado fazer 2 ml no deltoide. A gente consegue fazer aí. Paciente com os hemofílicos, né, pode ser usada a via subcutânea. Não é obrigado a fazer só intramuscular, porque pode ser que aconteça sangramentos. Então a gente pode fazer subcutânea, só na gordura. E em gestante, né, caso não seja possível, que é o caso da Valéria, se eu não me engano, não seja possível completar o esquema durante a gestação, deverá concluir depois do parto. Ficou alguma dúvida na vacina da hepatite B? Certo. Então vamos lá, vacina pentavalente, a última para nós parar aqui por hoje, que eu já cansei também, você já deve estar cansado. A vacina pentavalente. Alguém sabe dizer por que o nome é penta? Ninguém, né? Sei não. 5, muito bem, tem 5 aí, é alguma coisa com 5, né? Então nós temos que, já que é penta, é 5, são 5 doses, por aí mesmo. São 5 doses de vacinas diferentes, dentro de um único frasco. Então nós temos que na pentavalente, nós vamos ter aí, só um momento, deixa eu ver aqui, saiu do meu chat, não sei como foi. Então nós temos que na pentavalente ela vai ter aí os 5 componentes. Deixa eu pegar aqui para vocês. Nesse caso, seria que vacina conjugada adsorvida nós temos antidiftérica, que é um deles. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Pronto. Ó, é antidiftérica, antitetânica, anticoqueluche, hepatite B e o hemófilis influenza do tipo B, que é a IB. Então esse é o frasquinho. Outra coisa, pessoal, é bom vocês saberem isso aqui. Eu não acho que não vai dar para vocês ler. Dá para ver na imagem, ó, tem aqui, ó, antidiftérica, antitetânica, anticoqueluche, hepatite B, hemófilis influenza do tipo B. Acho que dá para vocês ver aí. Qualquer coisa eu vou mandar o slide, vocês vão conseguir ver. Observem
Observem que no frasco ele não vem escrito o nome pentavalente, porque muitos colegas, já peguei muitos colegas que me mandam a foto. Caels, que vacina é essa? Já peguei muita gente assim, por quê? Acostumado a achar que toda vacina vai ter o nome, né? Tipo, hepatite B, vem lá o nome hepatite B, hepatite A também. Mas aqui não vai ter o nome pentavalente não. Aí acha que aqui não é a penta. Mas aí é penta por conta a gente tem que ler quantos componentes tem aqui. Se vocês forem ler, vai ter 5 componentes, por isso que é pentavalente. Então, como foi falado anteriormente, a hepatite B ela vai estar aqui dentro desse frasquinho, que vai ser administrado com 2, 4 e 6 meses. Aqui nós temos o laboratório da Índia e aqui nós temos o laboratório biological. Vai ter o mesmo nomezinho: antidiftérico, anticoqueluche, antitetânico. Vai ter os 5 componentes. Então, na pentavalente, ela é administrada com 2, com 4 e 6 meses e ela pode ser feita em crianças menores de 7 anos. Então, a partir de 2 anos e menor de 7 anos, a gente pode fazer ela. Lembrando, ela foi inserida em 2012 e que antes dela a gente tinha a vacina tetravalente, certo? Tinha os componentes aí antitetânico, anticoqueluche, antidiftérico e IB, mas não tinha a hepatite B. A hepatite B era feita separado. Graças a Deus criaram essa vacina, colocaram aí a hepatite B dentro dela, né? E aí aumentou de tetra para penta e diminuiu uma furada aí nesses bebês. Deu para entender, pessoal, aqui? Então, esse frasquinho, né, da pentavalente tem 5 componentes dentro e nós vamos fazer com 2, com 4 e com 6 meses. E ela é indicada para menores de 7 anos. Quando for uma criança maior de 7 anos que não tenha tomado essa vacina, ela vai ter que tomar a DT. Ela não toma mais pentavalente, certo? Ela perde aí a pentavalente e toma a difteria e tétano separado, que já seria a vacina para adulto. No caso, essa daqui, ó. Ela tem um nome aqui, ó, vacina adsorvida antidiftérica e antitetânica para adultos e adolescentes. Então essa daqui é a DT. Esse nome aí, o terceiro nome lá embaixo que tem. D minúsculo e T maiúsculo. Quando eu tomar 3 doses da vacina pentavalente, eu vou precisar também tomar o reforço. Toma 3 doses dessa, com 2, 4 e 6 meses. Quando a criança tiver aí com 1 ano e 3 meses e 4 anos, ele vai precisar tomar a DTP, que é essa vacina aqui, certo? Como reforço. Então nós vamos ter a dose normal, 3 doses, e o reforço com a DTP. Essa DTP e essa DT são os mesmos componentes. E a pentavalente, ela vai ter a DTP dentro dela e essa DT também, certo? O D é de difteria, o T de tétano e o P de pertussis ou coqueluche. O D de difteria e o T de tétano, é a mesma coisa aqui. Ah, professor, mas tem um aí que começa com um D maiúsculo e o outro começa com um D minúsculo. Então vocês têm que saber isso também. A vacina, quando ela começa com a primeira letra em minúsculo, ela significa que é uma vacina feita para adultos. Vocês podem até dizer, ah, não era para ser ao contrário? Não. No caso, D maiúsculo é crianças, D minúsculo adultos. Então, observem que o reforço aí vai ser da pentavalente, vai ser feito com a DTP, com um Dzinho maiúsculo, por isso que é de criança. Vai ser feito com 1 ano e 3 meses e com 4 anos. Lembrando que é menor de 7 anos, só pode ser feito essa DTP. Se a criança já tiver mais de 7 anos, nós vamos ter que fazer a DT no lugar da DTP e no lugar da pentavalente se ele não tiver tomado as 3 doses.
Então essa DT é indicada para maiores de 7 anos e é feita uma dose de reforço a cada 10 anos. Mas se tiver algum tipo de ferimentos graves ou comunicante de difteria, a gente reduz para 5 anos. Então nós temos que são 3 doses com intervalo aí entre de 30 a 60 dias para aqueles que não têm nenhuma dose de penta ou DTP. Nós vamos fazer 3 doses só de DT. Tá dando para entender? Na próxima aula a gente pode revisar essa parte aqui, que ela é mais complicada. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente pode revisar mais uma vez essa questão da penta, porque ela é mais complexa, certo? Eu ainda vou continuar gravando as aulas separadas, tipo da vacina penta, da vacina DTP, para vocês assistirem depois separada, sem ser uma aula só como eu fiz agora, beleza? Então aí eu vou disponibilizar também os slides para vocês depois, viu? Por hoje era só. E aí, obrigado a todos pela atenção. Até a próxima.